Eu preciso que vocês façam isso aqui. A manutenção do Wellworth parece uma intervenção cirúrgica. Os controles eletrônicos por fluidos são como um sistema circulatório que precisa de transfusão durante o procedimento. Ele vai ficar bem? O paciente vai sobreviver, eu acho. O robô está vivo. Lori Johnston é uma microbióloga especializada no estudo de micro-organismos em ambientes extremos. Não é só um tipo de bactéria que tem lá. É uma comunidade, um grupo. Então, são diversas bactérias criando um relacionamento simbiótico, extraindo ou usando os elementos do aço e aplicando isso na construção daquelas estruturas cheias de pontas, aquele revestimento. Toda essa camada também é um ser vivo. Vamos pousar o Mir bem aqui. Vocês vão ter que parar. Lori se prepara para mergulhar e iniciar os experimentos com os destroços. Ela será a segunda mulher a mergulhar a mais de 4,7 quilômetros. Acho que vai ser incrível ver tudo ao vivo e em cores. Estamos chegando a alguma coisa, Antônio. Você está vendo isso? Sim. O que você está vendo que é? Mike, o que é que você acha que é isso? O que poderia ser uma estrutura redonda com vários níveis, se não a parte central da torre. Essa é a torre do canhão. Sabe, a torre principal? Tem uma comprida embaixo. As torres, cada uma com 1.900 toneladas, bateram no fundo do mar e foram enterradas na hora. Suas subestruturas tinham 4 pisos de altura e tinham estações de serviço para 21 homens. Agora ficam sobre as torres como monumentos. A equipe identifica esta torre pelo número de plataformas e por sua posição nos escombros. É a Torre Dora, o canhão mais perto da popa. Nos últimos minutos do Bismarck, Carl Walder e Heinz se protegeram atrás da Dora, pouco antes de mergulharem no mar. Vejam que interessante, eu acho que há um cilindro de canhão aparecendo ali na lama, está um pouco à sua esquerda. Entendi, estamos vendo. O Mir 2 para no meio do navio ao lado da catapulta a este bordo, para lançar o Wellworth numa exploração mais ambiciosa dos destroços. Ok, pode sair. Ok, estou saindo. O cabo está fora. Diga quando tiver virado. Pode falar com ele, Lori. Diga que está tudo bem. O Elwood está pronto. Câmbio? Entendido, tudo indo bem. Os tiros dos ingleses vinham a bombordo, então os decks superiores ficaram muito avariados deste lado. Há muito revestimento aqui, onde os tiros arrancaram a tinta, o que indica que esta parte do navio ficou em chamas durante a batalha final. Está bem avariado. Diga para eles que está bem avariado. Essa parte está partida. Tem muitos fios e muitas avarias de guerra. Será que vocês podem ir a este bordo e filmar o canhão que deve estar em S3? Câmbio. Entendido. Estamos indo para a parte da frente, entrando por parece um buraco de bala. As torres secundárias tinham buracos causados por balas de calibre médio. Projéteis de 6 ou 8 polegadas que atravessaram a blindagem e explodiram lá dentro, matando os atiradores instantaneamente. Então esta é a barbeta da Torre Dora. A parte de baixo da torre, aí nos destroços, ficava bem aqui. A torre principal lançava balas de 15 polegadas, tão pesadas que precisavam de um sistema hidráulico para serem erguidas, carregadas e lançadas. Elas pesavam mais de 1 tonelada e eram 2,5 vezes mais rápidas que o som. Com o impacto, a bala perfurava a blindagem, atirando estilhaços letais, além de uma parte da blindagem que se tornava um segundo projétil supersônico. Esses estilhaços perfuravam as paredes internas, gerando ainda mais estilhaços.
Após um intervalo de 1/100º de segundo, a bala explodia no centro do navio para matar o máximo possível de pessoas. Essa bala pode ter vindo por baixo, pode ter trazido a sala de rádio abaixo. Os ingleses usavam esse mesmo tipo de bala perfurante. Mas será que foram os tiros deles que afundaram o Bismarck? Analisando as avarias, Mike e Jim esperam solucionar uma polêmica que já dura 6 décadas. Vamos passar pelo navio. O Bismarck afundou por causa das balas e torpedos, como dizem os ingleses. Foi o Dorsetshire que desferiu o golpe fatal que afundou o poderoso navio alemão. Ou foi levado a pique pela própria tripulação, como afirmam os sobreviventes. Nós explodimos o navio. Recebemos ordens para colocar explosivos e afundar o navio. Cada um tem suas próprias razões para assumir o grande feito. Os ingleses pelo que aconteceu com Hood e os alemães por desejarem acreditar que tinham algum controle sobre seu destino naquelas últimas horas. Apenas uma avaliação sistemática das avarias de ponta a ponta por dentro e por fora pode solucionar o debate. Quero uma verificação completa do casco em toda a volta, aqui embaixo, para mapear todos os buracos e todas as avarias. O Mir 1 desce na direção da cratera criada pelo impacto, 1 quilômetro abaixo da maior parte dos destroços. Eu estou vendo alguma coisa. Alguma coisa interessante. Muito interessante. Deveríamos ter cuidado aqui. Acho que é a cratera. Você tem que subir. Perigoso. Estamos em cima de alguma coisa. É uma parte do navio. Não consigo passar aqui em cima. Você tem que subir, Anatoly. Suba. Está em cima de alguma coisa. Suba. Não vá atrás. Você não sabe o que tem aí. Tem que subir. Estamos indo. O enorme pedaço de casco caído ali à distância do Bismarck é um mistério. Mais tarde, essa será a chave para desvendar os segredos do naufrágio. Pousamos em cima dessa coisa que eu não sabia o que era. Eu fui chegando e era uma cratera. É com um navio dentro. Mais emoção do que isso não dá para esperar. Deu para ver quando paramos em cima de uma coisa que nos prendeu, sabe? Muito bem, bom trabalho. Você conseguiu nos tirar de lá. Você saiu de lá. Eles começam a analisar as avarias na proa. Logo ali, estou vendo alguma coisa. Eles identificam uma ponta de projétil de importância histórica. Quando Hood estava afundando, o Prince of Wales foi atingido por outro bombardeio pesado. Numa resposta desesperada, seus atiradores causaram uma avaria grave no Bismarck. A bala explodiu bem na proa de bombordo para este bordo, deixando um orifício de quase 2 metros de largura. É um buraco bem grande, é o orifício de saída. Os relatórios chegaram até a ponte. O Prince of Wales havia sido acertado 2 vezes, a quase 13 quilômetros. Na proa, o projeto se alojou acima da linha d'água, mas milhares de toneladas de água iam entrando por causa da tempestade. O outro tiro foi na lateral, inundando a caldeira e fazendo o navio virar para bombordo. Os estragos forçaram Linderman a reduzir a velocidade, o suficiente para selar o destino do Bismarck. Vamos acionar aqui, 24 volts em posição. Jim se prepara para levar o Elwood até o fundo dos escombros. Bateria do ROV. Você consegue um ângulo fantástico desses naufrágios, coisa que não é possível se usar no submarino. É como se fosse uma pessoa, sabe? É o mesmo que ter uma pessoa caminhando pelo convés naquele momento. Na porção a este bordo do navio, um buraco perto da cabine de cal parecia ter tamanho suficiente para entrar. É uma manobra arriscada. Vou tentar entrar por esse buraco, certo? Não sei se é adequado, nem imagino. Seja o que Deus quiser. Estamos entrando. Será que nós cabemos aqui? Ok, conseguimos. Estamos oficialmente dentro do navio.
Vejam que estrago. Bom, se eu virar para a direita, deve haver uma porta, certo? Aí está a porta. É interessante o que se formou ao redor dela. É. Estamos chegando a alguma coisa. Vamos entrar na cabine do Carl. Esta deve ser a cabine do Carl. Era onde ele trabalhava. Fica bem ao lado da sala do assistente. É a estação de serviço do Carl. Dá uma olhada. Está vendo a cadeira? Você precisa nos dizer se reconhece isso. São duas mesas, uma mesa e... Parece a minha estante. Com essas prateleiras. Essas aqui parecem prateleiras. Esta mesa aqui é bem comprida. 3 pessoas sentavam ali. Uma aqui e outra aqui. Aqui, nesta sala. Nessa mesa comprida, à direita, ficava a 3ª pessoa. Procuramos a máquina de escrever dele, mas não achamos. Isso me traz lembranças. Foi muito triste. É o lugar onde você ficava? É. O que surpreende nos destroços é a ausência da popa. Os últimos 15 metros do navio simplesmente não existem. Embora o centro do navio fosse blindado, a popa não era, e a camada de aço foi arrancada como se estivesse numa guilhotina. Estamos vendo a antepara da popa, uma parte blindada. Toda a porta foi arrancada. Se o navio estivesse intacto, estaríamos lá dentro agora. Aquele ali é o convés da popa. É interessante como toda a base de madeira ruiu. Deve ter sido um impacto violento. A ruptura não poderia ser para cima, deve ter vindo de cima, o que faria sentido com a ideia da inversão, a flutuabilidade que levou o navio para aquela direção. Ali está a suástica. Foi por onde Hitler passou quando veio inspecionar o navio. Estamos sobre a suástica neste momento. Isso me assusta. Muito bem, ali está a hélice. A hélice deste bordo. Embaixo da popa variada, a equipe procura indícios do famoso ataque dos bombardeiros torpedeiros Swordfish. Depois de ser atingido pelo Prince of Wales, o Bismarck não estava na linha direta de tiro dos pequenos biplanos. Um dos torpedos atingiu a embarcação, mas os estragos nunca foram vistos. Aí está o leme. Parece que ficou enfiado na hélice. Esta é a hélice central. Aquela é a outra. Elas estão emaranhadas. E a hélice central está toda torta, o que poderia ser um indício de que ela estava em movimento quando tudo aconteceu. O que é isso? É um buraco? Com certeza é um buraco. É isso, há um buraco bem grande logo acima da hélice. Certo, então é o buraco do torpedo, com certeza. Vamos até lá. Mike vai me matar por isso. Estamos dentro da sala do leme agora. Estamos olhando a antepara da popa agora. Eles acharam um buraco causado por um único torpedo que mudou a história. Eles sabem que essa missão é perigosa. É preciso lembrar que muitos desses homens nunca pilotaram um Swordfish antes. E se pilotaram, não foi em combate em meio à escuridão e com um mau tempo. Eles levam 2 horas para encontrar o Bismarck. Quando o encontram, aproximam-se dele. Atacam a bombordo e também a este bordo. Sem pensar em sua própria segurança, estão enfrentando um navio poderoso que reage com sua bateria antiaérea. Estão em aviões velhos e lentos, mas estão loucos para acertar. Uma vez após a outra, eles chegam bem perto do mar. Quase pairando sobre o deck, enfrentando o fogo antiaéreo, tentando se esconder nas nuvens.
fazendo todo o possível para lançar seus torpedos sobre o navio inimigo. É um ataque corajoso, uma das investidas mais valorosas da guerra. Eles lançaram um torpedo após o outro, mas o Bismarck escapou de todos, exceto um. Parece incrível, mas um único torpedo acertou em cheio a hélice a este bordo, mutilando o navio que só podia navegar em círculos. Era o calcanhar de Aquiles. Em desespero, a tripulação tentava fazer o conserto, mas as águas do mar tempestuoso iam invadindo, afastando-os de lá. Eles nunca souberam a verdadeira extensão dos estragos. Agora estamos olhando por dentro do buraco. Então, se eu descer aqui, devo conseguir sair. Com o que sabemos agora, apesar de seus esforços, não havia nada que a tripulação do Bismarck pudesse fazer para arrumar a hélice. Lütjens enviou um comunicado ao comando naval. Navio não pode manobrar. Resistiremos até o fim. Vida longa ao Führer. O caráter repentino e decisivo da mensagem assustou a equipe e os operadores de rádio. A notícia se espalhou. A esperança deu lugar ao desespero. Logo pela manhã, o capitão Lindemann anunciou que eles poderiam se servir do que desejassem nos depósitos do navio. Suas palavras foram como uma sentença de morte. Com o passar das horas até o anoitecer, os homens se preparavam para a batalha final. Ele está avariado aqui, está vendo? Anotações meticulosas são feitas registrando as avarias para que a batalha possa ser reconstituída. Ele tem também algumas avarias aqui a bom bordo. Eles encontram centenas de marcas de balas, indícios claros de onde os projéteis explodiram contra a blindagem, mas não conseguiram penetrar. As marcas contam a história do ataque implacável que atingiu Bismarck em sua batalha final. Pouco depois do amanhecer, a armada inglesa se aproximou para o ataque final. O almirante Tovey abriu fogo contra o Bismarck a cerca de 24 quilômetros e foi sempre diminuindo a distância, até que, finalmente, chegou a quase 3 quilômetros, atirando praticamente na horizontal. E as balas penetravam o Bismarck pela torre, pela superestrutura. Com certeza eles queriam se vingar dos alemães pelo que havia acontecido com o Wood. O próprio Tovey ordenou que o capitão do King George V aproximasse seu navio o máximo possível do Bismarck para poder ver com binóculos os estragos que ele estava sofrendo. Eles o pegaram. Eles queriam destruí-lo. O Rodney atirava projéteis de 16 polegadas contra o Bismarck. Um tiro após o outro. O King George lançava balas de 14 polegadas. Um tiro certeiro após o outro. E os 3 cruzadores continuavam atacando com balas de 8 polegadas. Para ele afundar. O principal alvo para os atiradores ingleses era a ponte. Se eles derrubassem o centro nervoso do navio, poderiam torná-lo inútil. A ponte de comando foi arrancada no naufrágio, mas Lütjens e Lindemann comandaram uma batalha na ponte do Capitão, que continua no lugar. Pouco depois da ponte do Capitão, fica uma torre blindada, de onde os canhões eram direcionados. É como uma caixa forte, com paredes de 14 polegadas. Aproximando-se a este bordo, a equipe do submersível se surpreende ao ver a ponte e a torre blindada quase intactas. Esta parte sofreu avarias, mas parece que não se abriu. Acho que não conseguiram vencer esta barreira. É uma porta e tanto. É uma boa porta. Mas quando eles vão para bombordo, as coisas não são bem assim. Os canhões da armada inglesa destruíram a ponte e a cortaram ao meio. Está indo bem, mas mais para baixo. Vamos ver se conseguimos olhar lá dentro. Este é
O comando da artilharia de frente era o centro bélico do navio. O chefe da artilharia, Schneider, comandava todas as 4 torres principais de dentro da torre blindada. Às 9h02, um dos projéteis de 16 polegadas do Rosney atingiu em cheio a torre. A bala atravessou o deck e explodiu contra a torre blindada, derrubando a porta de 14 polegadas. O choque matou Schneider e os outros que estavam lá dentro, eliminando o comando coordenado dos canhões do Bismarck. Imagine o tamanho do impacto quando as balas bateram. Meu Deus, veja o tamanho dos buracos. Foi aqui que o projétil entrou e explodiu na ponte. Atirando a este bordo, a uma distância muito pequena, o Rosney deu o tiro fatal. A bala atravessou a ponte do capitão. Bom. Nossa, cortou ao meio. Atravessou por ali, depois foi abrindo como se fosse um queijo ou coisa assim. Isso deve nos levar direto até a ponte. Se é que sobrou alguma coisa. O buraco desse projétil deveria ser aqui. A bala do Rosney deve ter matado Lutjen e Lindemann na hora. Pelo menos vemos tinta. Para variar. É a sala de alguém. Dá para ver a mesa, está vendo? Parecem molas de colchão. É, acho que era a cama de alguém. Está uma confusão. Que confusão. Totalmente danificado. Puxa. É impressionante. Parece tudo derretido. É como se o fogo tivesse tomado conta. Muito bem, vamos sair daqui. O Mir 1 agora completa a exploração a bombordo. Mais uma vez, a blindagem do casco parece intacta, em contraste com a destruição da superestrutura. Parece incrível, mas em toda a extensão da blindagem, dos 2 lados do navio, apenas 2 dos buracos encontrados atravessavam toda a parede. Os 2 ficam a este bordo e indicam que eram balas de 16 polegadas do Rosney. 2 outros disparos de alto calibre atravessaram a blindagem mais fina sobre a cinta principal. Os navios ingleses atiraram 2.876 balas do Bismarck. Mais de 700 delas eram de 14 ou 16 polegadas, que poderiam ter penetrado a blindagem lateral. A equipe se espanta ao descobrir que, ao longo dos quase 430 metros da blindagem, existem apenas 4 perfurações, apenas 4 acertos em 700 tiros. Se as balas inglesas não estavam penetrando o casco, elas não afundariam o navio. Mas e os torpedos? A tripulação do Dorsetshire afirma que fez 3 disparos de torpedos nos últimos minutos antes do Bismarck afundar. Teriam os tiros sido fatais? Para encontrar perfurações de torpedos, a equipe precisava verificar a parte de baixo do casco no meio da lama. Mike, eu estou vendo uma coisa muito estranha aqui. Eles encontraram algo impressionante. Uma perfuração na lateral do navio com mais de 30 metros de comprimento. Com a borda de cima incrivelmente irregular, obviamente não é uma perfuração de torpedo. Mas o que é? Mas algumas dessas perfurações longas e precisas são encontradas nos 2 lados do navio, na polpa e na proa. Por incrível que pareça, mais de 40% da parte de baixo do casco não estava lá. Em vez de respostas, os mergulhadores encontraram mais enigmas. Tenho certeza de que aquele pedaço do casco
com tinta vermelha sobre o qual nós ficamos, que tinha uns 25 ou 27 metros, é o mesmo pedaço que saiu desta parte, o que me leva a acreditar que parte das avarias que estamos vendo não são do torpedo, são do impacto. Acho que o navio desceu, bateu na lateral da montanha com a proa, quicou e só então parou. Como o impacto foi muito forte, o casco se abriu. Pedaços do casco saíram voando, tinham dezenas de metros, e então o navio se arrastou por 1 quilômetro pela encosta, depois parou. Acho que nunca saberemos qual foi o estrago do torpedo. Só uma exploração detalhada dentro do casco usando o ROV pode trazer as respostas. Quando o casco explodiu, foi em pontos mais fracos, e esses pontos podem ter sido criados pelo impacto de torpedos. Nestas aberturas mais longas, vemos que de um lado houve o impacto de um torpedo e do outro lado houve outro. Talvez seja uma perfuração. Parece que é mesmo. O torpedo acertou em cheio. Talvez dê para subir um pouco aí. Vamos entrar. Muito bem, estamos lá dentro. Estamos exatamente onde o torpedo explodiu. Aí está. Aí está a antepara do torpedo. Ela está intacta. Dá para ver que não está amassada, não está perfurada, não está dobrada, não tem nenhuma emenda. Está perfeita até lá embaixo. Dá para ver como ela resistiu aos impactos do torpedo. Estes buracos, devia haver tanques de combustível e de água, e eles agiam como amortecedores para que os impactos dos torpedos não matassem as pessoas dentro do navio. A antepara blindada foi criada para resistir a torpedos, e conseguiu. As finas paredes dos tanques foram rompidas, mas a parte de dentro está intacta. O núcleo do navio não foi atingido. Sem inundar o núcleo, os torpedos não poderiam ter afundado o navio naqueles minutos finais. O interessante é que tudo que descobrimos nesse tipo de... nestas verificações periciais do navio confirma esta versão e até valoriza a sobrevivência deles. O almirante Tovey continuou se aproximando do navio, até que, no fim, estava atirando quase na horizontal. Ironicamente, a distância pequena tornou os disparos ineficazes por causa da trajetória horizontal. Os tiros caíam na água ou não conseguiam atravessar o casco e atingir a parte de baixo. As balas iam furando a superestrutura e dizimando a tripulação, mas sem atingir o núcleo, sem afundar o navio, apenas torturando. Para se proteger de toda essa fúria, a tripulação afundou seu próprio navio. Com pouco tempo disponível, Carl, Walter e Heinz sabiam que logo deveriam enfrentar a saraivada de tiros no convés. Durante a última batalha, nós já sabíamos que o sinal tinha sido dado para abandonar o navio. Então, em vez de criar uma rota especial de saída, ele simplesmente foi se amontoando com as pessoas. Tentando sair de lá, ficou com elas e sempre olhava para cima para ver se havia um buraco, um pouco de luz solar. Em vez de planejar uma rota de fuga, ele foi seguindo os que estavam indo na direção da claridade. Eu passei por toda aquela gente, minha estação de serviço. Então, de repente, vi um raio de luz e subi. Los, Männer! Wir müssen einen Weg rausfinden! 200 homens estavam se acotovelando para conseguir chegar até a escotilha para o convés, inclusive o primeiro oficial Earls, que havia dado a ordem de abandonar o navio. Uma bala atravessou a blindagem a bombordo e explodiu no meio deles, matando quase todo mundo. Esta perfuração é de uma bala que matou mais de 200 homens instantaneamente. Quando subiu para cá, ele voltou por aqui para chegar até o armário e pegar umas coisas pessoais.
Era aqui que a porta impenetrável ficava. E quando ele estava bem ali, uma bala entrou por aqui. Ele acabou estourando aqui mesmo. Acabou estourando. É uma tradução literal. Eu entendi, ele estourou. Quando eu subi para o convés a bombordo, boa parte dele já estava em chamas e destruída. Havia homens feridos por todo lado. E como sempre se dizia a respeito do velho Bismarck, sangue e ferro correm aqui, literalmente. Este é exatamente o caminho que Heisenberg fez quando fugiu do navio. Ele saiu por aqui, para a direita. Está vendo ali aquela parte à direita? Aquilo estava submerso. O navio estava virado para este lado aqui. O convés de popa estava inundado. Havia muito sangue escorrendo pelos decks por causa dos corpos que estavam se acumulando ali, desmembrados, ainda vivos. Bem aqui, talvez por causa da grande explosão na popa. Perto da torre há uma grande perfuração no deck, bem ali. Foi aqui que Heisenberg encontrou um amigo que tinha perdido as pernas, bem ali. Ali onde está o refletor. Segundo Heinz, o rapaz pediu um último cigarro e Heinz atendeu ao pedido. Zunächst, wenn ich rauskam, da hat es sehr böse ausgesehen. Da waren viele Tote herumgelegt. Na subida até a Dora, ele disse que a imagem era terrível. Havia mortos por toda parte. O deck estava coberto de sangue e na parte avariada a água passava sobre os corpos e o sangue e carregava tudo isso. Ele continuou na direção da popa do navio. Juntou-se a um grupo de 20 ou 25 pessoas e ele lembra que Lilienheim Bergbach estava lá e disse: muito bem, rapazes, vamos inflar os coletes salva-vidas. Depois ele fez uma última saudação ao povo alemão e à sua pátria, mas não a Hitler. Então, Karl lembra que, de alguma forma, eles saíram do convés e foram para bombordo. Denn jetzt, ich will mich mal ganz simpel ausdrücken, jetzt habe ich erst richtig gemerkt, jetzt geht jetzt an den Kragen, jetzt bist du dran. Jetzt. Ele disse que naquele momento ele finalmente percebeu que de fato poderia ser o fim, poderia mesmo ser o fim. E pronto, foram para a água em grupo e ele lembra que por um tempo o grupo ficou ao redor dele. Depois, cada um foi para um lado e para ele era como se fossem rolhas subindo e descendo no mar. Alles aus einer starken Fliege. O Dorsetshire e o Maury foram resgatá-los, mas partiram quando viram um U-boat. 1000 homens foram deixados para morrer abandonados nas águas geladas. A bordo do Dorsetshire, ficamos sabendo que poderiam ser nossos amigos. Também por causa do jeito como nos trataram a bordo. Não poderíamos ter sido mais bem tratados. Aquilo era jeito de tratar amigos, não inimigos. So behandelt man nicht Feinde, sondern Freunde. As
vezes você vê um contorno que parece de um corpo. Ou então você vê as roupas ali, sabe? Mas você não sabe, pode ser apenas uma bota ou pode ser uma pessoa. Não temos como saber porque os restos desaparecem e fica apenas o couro. Michael Wise, todo mundo no aguardo, por favor, leiam as palavras daquela placa, câmbio. Zum Gedenken den Tausenden von jungen Männern, die hier starben. Em memória dos milhares de jovens que morreram aqui e dos milhares que morreram combatendo este poderoso navio, este naufrágio é seu monumento, um monumento à loucura da guerra. Aqui é o Keldisha. Reconhecemos e recebemos sua transmissão. O Walter está aqui e gostaria de dizer alguma coisa também. Entendido. Wir Glücklichen erinnern uns der Kameraden, die Saudamos aqueles que não podem mais estar aqui, que não conseguiram voltar para casa. Por 61 anos, seu lar foi o fundo do mar. E descansem em paz lá embaixo. Companheiros, vocês não foram esquecidos. Vamos nos lembrar de vocês e esperamos que seja em tempos de paz. uns an euch erinnern und hoffen, dies in einer friedlichen Zeit. Recebeu a transmissão? Sim, recebemos claramente. Obrigado por suas palavras, Walter. Os grandes navios de guerra se foram, assim como o reinado dos dinossauros, mas apenas porque eles foram substituídos por armas mais poderosas. O Bismarck mantém seu posto sob a água, um lar para delicadas criaturas marinhas e uma lembrança eterna de uma época em que o mundo enlouqueceu. Versão brasileira, Glória.